E agora vamos falar de uma forma bem concreta em relação à intuição. Como é que tu podes ouvir mais essa tua voz da alma? Então aqui, no fundo, a intuição é sempre aquele pressentimento, é um pressentimento que tu tens em relação a algo e que tens que seguir por ali, ok? Há pessoas que estão mais conectadas com isto, há outras que não estão assim tão conectadas com isto, mas todos nós temos esta capacidade. Então aqui eu coloco algumas estratégias para tu poderes te conectar à tua intuição. A primeira é a meditação, ou seja, a meditação, por estares num estado mais relaxado e silenciares a tua mente, tu podes aceder mais ao teu subconsciente e teres mais clareza sobre, ok, para onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. Outra estratégia muito interessante é a escrita. Aqui em relação à intuição, eu gostaria de referir que cada pessoa vai sentir de acordo com os sentidos que têm mais apurados. Ou seja, mais apurados. O que é que isto significa? Há pessoas que são mais de sentir, há pessoas que são mais de ouvir, outras pessoas não é, são mais de escrever, portanto, outras pessoas podem se conectar mais com a natureza e ao estarem na natureza, ao estarem a caminhar, ao estarem em movimento, conseguem silenciar a sua mente por estarem num outro local, são mais sensitivas do próprio ambiente. Há pessoas que gostam de se sentar no chão. Então, existem aqui várias formas e percebe o que é que funciona melhor contigo. Se é a escrita, se é a meditação, se é estares num outro local, mudares o ambiente, está bem? Então, destas diferentes formas, tu vais conseguir te conectar com essa voz interior. Através da escrita, que é aqui a segunda estratégia, e aqui eu até coloco várias perguntinhas, por exemplo, o que é mais equilibrado para mim agora? O que é que me faz vibrar? Se eu não tivesse medo, o que é que eu faria? Como é que eu posso resolver esta situação? E deixares a escrita fluir. Aqui é mesmo colocar-te uma pergunta e ir-se escrevendo, ok? Vai escrevendo e tu vais ver que as coisas vão saindo, vão saindo, vão saindo. E eu próprio, o que é que eu coloco no final após esta reflexão? Eu coloco sempre 3 palavras-chave para eu perceber exatamente para onde é que eu tenho que ir, ou o que é que eu tenho que fazer, ou que tipo de comunicação é que eu tenho que ter, o que é que eu tenho que falar nas minhas redes sociais, não é? Ou quem é que eu tenho que conhecer, portanto, isto também me acontece muito na meditação. E quando tenho que convidar pessoas para fazer entrevistas, eu pergunto-me mesmo, não é? Quem é que eu devo convidar agora? Mostra-me a resposta. Então, na meditação, também podes pedir esta resposta, não é? Portanto, podes pedir, ok, mostra-me isto. Dá-me indicação de um sinal que eu vou perceber o que é que é. Devo ir por aqui, dá-me um sinal de que sim ou não. Ok? Ou traz até mim as pessoas certas para me ajudarem nesta questão. Então, isto vai te ajudar, não é? A caminhares mais alinhada contigo. Depois temos aqui a parte da escuta ativa, daquilo que os outros nos dizem e da forma como nos sentimos em relação a isso. Este ponto é uma chave. Porquê? Porque às vezes nós não estamos assim tão atentas àquilo que os outros nos dizem. Ou às vezes, quando há alguma coisa que não está na mesma linha de pensamento que a nossa, nós temos tendência a rejeitar isso e não escutamos, não ponderamos, não refletimos sobre aquilo. E às vezes é aí que residem muitas e muitas respostas. Eu já tive várias pessoas a falar comigo e na altura eu fiquei mesmo com aquela reação de atacar, não é atacar no sentido de falar mal ou de gritar, mas no sentido de rejeitar a ideia daquela pessoa. Porque é que aquela pessoa me está a dizer isto? Porque é que ela está a pôr em causa algo que eu estou a fazer desta forma? Mas depois eu fiquei a refletir sobre aquilo e pensei assim, aqui está a tua resposta. Tens aqui um insight brutal, Teresa. Então, escuta ativamente tudo aquilo que os outros te dizem, ok? E principalmente aquilo que muitas vezes queres rejeitar. Porque às vezes é aí que reside a resposta de algo que tu tens que curar dentro de ti, de algo que tu tens de evoluir, que tu tens de superar, de algo que é um sinal para tu mudares isso e avançares de uma outra forma, ok? Às vezes estamos fechadas a receber estas respostas, então abre-te a receber todas essas respostas e fica muito atenta àquilo que os outros te dizem e pondera sobre isso, reflete,
fica aí a marinar sobre aquilo que os outros te dizem. E depois aqui a parte do passear, conectar-te com a natureza. A natureza tem uma vibração muito alta, muito elevada. Então aqui a natureza, tudo o que é a terra, não é? As árvores, a própria praia, que tens ali os elementos do ar, do vento, a água, portanto, costuma-se associar muito a água às emoções, a terra ao enraizamento, ao pés na terra, o que é que eu quero concretizar, o que é que eu quero fazer, como é que eu me posso nutrir. Aqui a parte do vento, não é? Muito associado, portanto, aqui esta questão do vai e volta, a questão das ideias, não é? Que estão no ar. Eu acredito que existem sempre muitas ideias que estão no ar, muitas respostas que estão no ar e que nós temos de nos sintonizar com aquilo que nós queremos obter para absorvermos exatamente as respostas que nós precisamos naquela altura. E depois tens ainda o elemento fogo. Aqui o fogo nós poderíamos, portanto, ir buscar aqui as velas, por exemplo. Ou seja, quando tu estiveres, por exemplo, a fazer a tua escrita, o teu journaling e refletir sobre algumas questões que tu necessites, tu podes também acender uma vela para te dar aquele impulso, para te dar aquele fogo interno, para te dar aquela chama, não é? Para te abrir a outros horizontes, para te conectares realmente com o fogo da vida, com a garra, com a força interior, ok? Também pode ser aqui uma boa analogia. Então, usa também estes elementos naturais para te conectares com a tua intuição. Queres te conectar mais com as tuas emoções? Ok, então vai para a praia, sente o mar e vê o que é que ressoa contigo, que respostas é que vêm daí, não é? Queres estar mais enraizada, pés no chão, sentes que precisas de criar este suporte, esta base. Ok, então coloca os pés na terra, coloca os pés na areia. Isto vai te ajudar, está bem? Então aqui a natureza também pode ser uma outra ideia, não é? Para te conectares com a tua intuição. Depois falamos aqui em confiar e libertar o controle. Então, é muito importante, quando nós temos os nossos objetivos, de desapegarmos, ok? Desapegarmos, confiarmos e libertarmos o nosso controle. E isto nem sempre é fácil e quando nós estamos neste controle, significa que nós estamos no método, que nós estamos na angústia, estamos frustradas, irritadas, estamos a sentir emoções de baixa vibração. As emoções, cada uma delas tem uma determinada frequência, ok? E então isto também vai determinar a forma como nós próprias vamos estar a vibrar, não é? Se tu sentires muita gratidão, muito amor, muita alegria dentro de ti, tu vais estar a vibrar numa vibração mais elevada e normalmente os nossos objetivos ou os próximos patamares que queremos alcançar estão aqui, ok? Então nós precisamos de elevar as nossas emoções para conseguirmos alcançar aquilo que nós queremos. Agora, se o nosso objetivo está aqui e se nós baixamos a vibração, vamos ficar muito longe. E tudo parece impossível, tudo parece fora do nosso controle, ok? Então aqui o teu único papel, muitas vezes, não é pensar o que é que falta para lá chegar, porque é que eu ainda não lá cheguei. Não, eu foco-me no meu papel, eu foco em elevar a minha vibração, ou seja, em sentir-me bem, em sentir emoções positivas, em cultivar emoções mais positivas, para, consequentemente, eu alcançar aquilo que eu pretendo, está bem? Então aqui é um bocadinho o inverso. Não é o que é que falta, parece que é impossível, como é que eu vou lá chegar, mas sim, eu coloco-me no meu papel de me sentir bem, de sentir as emoções que eu já sentiria ao ter concretizado este objetivo para, no fundo, que este objetivo venha até mim. Venha até mim e muitas vezes vem de forma surpreendente. O Joe Dispenza, e aconselho-te mesmo leres aqui coisas do Joe Dispenza, ele fala muito sobre isto, que depois vem de uma forma inesperada e vem de uma forma diferente e muitas vezes aquilo que tu pensavas que tinhas de fazer para lá chegar, tu vais dar por ti a alcançar isso de uma forma totalmente diferente, de uma forma também totalmente inesperada. E por isso é que se costuma dizer que nós colocamos a intenção, eu quero isto, mas depois o como vai-nos surgindo ao longo do caminho, à medida que nós vamos trabalhando internamente e sobre nós. Mas mais uma vez, para tu ouvires esse como é que eu vou lá chegar, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar, tens de ouvir a tua intuição e permitir-te estar atenta a libertares o controle para também ouvires a tua intuição e fazeres algo que pode ser até mesmo em cima da hora, que não era para acontecer agora,
mas por teres ouvido a tua intuição, tu vais lá e avanças. E isto é também libertar o controle e dar aqui razão à nossa voz interior. Então, para libertares o controle, o que é que podes fazer? Podes meditar, não é? A meditação ajuda-nos muito também a pedirmos esta orientação para que os nossos mestres espirituais, que os nossos anjos, não é? Portanto, nos ajudem, que o divino nos ajude a libertar este controle, a libertar estas memórias de dor, estas memórias dolorosas que muitas vezes estão presas, enraizadas dentro de nós, ok? Teres a certeza de que tudo está a acontecer por um propósito maior e que se calhar tu podes entender agora ou mais tarde. Colocares a pergunta no teu caderno, o que é que me está a ser pedido agora? Porque às vezes nós queremos ir numa direção, mas a vida está-nos a levar numa outra direção para alcançarmos o mesmo objetivo, mas aprendermos ali uma coisinha antes. Ou aprendermos mais qualquer coisinha antes de lá chegarmos, para depois, quando lá chegarmos, lidarmos melhor com aquela nossa realidade futura, está bem? E permitir-te, lá está, elevar a tua vibração e focar-te nas soluções e não nos problemas. Porque quando tu te focas nas soluções, tu estás-te a dar poder, tu estás a criar poder interior, poder pessoal. Quando tu colocas o teu foco no problema, tu estás-te a retirar. Estás a retirar poder, estás a retirar a tua força, estás a enfraquecer o teu sistema todo. Emoções, a nossa mentalidade, a nossa energia, tudo quebra quando nós ficamos a remoer nos problemas, nos problemas, nos problemas. Em vez de ficares a remoer nos problemas, nas dúvidas, nas incertezas, nas preocupações, começa a perguntar-te, mas como é que eu podia fazer isto? Como é que podia ser mais fácil? Como é que eu posso servir mais o mundo? Como é que eu posso servir mais as pessoas? Em vez de ficares focada, e se aquilo, e não vou conseguir, e se eu não for capaz, e se as pessoas não estiverem lá, como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso brilhar mais? Como é que eu posso confiar mais em mim? Ok? Começa-te a fazer também boas perguntas. Isto é essencial. E depois há aqui um outro conceito ainda muito importante, que é o conceito do tempo divino. Este conceito do tempo divino, eu sei que nem todas nós gostamos muito deste conceito de tempo divino, mas temos que aceitar, ok? Aqui a aceitação é o primeiro passo. Aceitarmos que realmente tudo vai acontecer quando tiver de acontecer. E que nem sempre somos nós a controlar isso. Lá está, muitas vezes o universo, o divino, a fonte, vão ter outros projetos para nós neste exato momento. E nós temos que aceitar quais é que são esses outros projetos, quais é que são essas outras aprendizagens e perceber que se me foi dado este sonho, este objetivo, eu vou lá chegar. É inevitável eu pensar que se vou, se não vou lá chegar. Não, tu vais lá chegar. Pode demorar mais ou menos, ok? E este tempo divino, mais uma vez, não é para te retirar poder, tu tens de fazer exatamente aquilo que tu achas que tens que fazer agora, mas respeitares que as coisas vão acontecer no momento certo, no momento divino, porque tu também não sabes o que é que se está a passar à tua volta. E muitas vezes existe aqui a necessidade de outras peças à tua volta se movimentarem para tu encaixares com isso e então as coisas acontecerem. Então, tu não sabes o que é que está a acontecer à tua volta. Lá está, liberta esse controle, foca-te naquilo que tu tens poder e que tens o controle de fazer, que é cuidar de ti, das tuas emoções, da tua mentalidade e da forma como tu ages, ok? Das ações que vais colocar em prática. É isso que tens o controle, é sobre isto que tens o controle. Então, mais uma vez, faz exatamente aquilo que tu sentes que tens que fazer agora e dá aqui um espaço para libertares o controle, ouvires a tua intuição e confiares de que tudo aquilo que tu queres vai acontecer e vai acontecer em tempo divino. E tu vais saber que, quando lá chegares, vais saber o porquê de ter acontecido nessa altura.